É interessante falarmos um pouco sobre sinais e separarmos uma coisa da outra de cura, né? Porque às vezes as pessoas podem achar que cura são esses sinais, mas cura, a Bíblia separa isso, né? Separa até cura de milagre, né? O que nós temos visto no nosso ministério são sinais como pó de diamante, pó de azeite, pó de ouro. São esses tipos de sinais que têm aparecido no nosso ministério. Você até comentou num dos podcasts que você fez uma oração, apareceu azeite no olho. Comenta aí de novo como foi essa experiência aí, numa igreja, eu acho que foi numa igreja, não foi isso? Foi numa igreja. O que acontece? Eu não sabia ainda, não tinha essa noção de que eu tinha esse dom, né? Porque na verdade é um dom, é um dom que você acaba recebendo. E eu já estava buscando, eu ficava muito admirado de ver as pessoas recebendo esses sinais. Eu sempre ouvia falar, às vezes via alguns vídeos, alguma coisa. E eu falei, meu Deus, por que será que eu não vejo? Eu buscava de madrugada, orava, buscava o Senhor. E aí aconteceu uma vez que eu estava num culto na igreja e eu comecei a ter algumas reações de sentir vibrações, formigamento nas mãos. Sempre quando estou em ambiente de oração, de culto, de adoração, começava a sentir muito. E aí uma vez eu fui olhar para minha mão porque minha mão estava vibrando bastante, né? Em um momento de culto, ela estava tipo um choque passando pela mão. E quando eu olhei, minha mão estava melada. Eu percebi que a mão estava melada. E quando eu olhei, a mão estava brilhando. E aí eu pensei, meu Deus, será se eu tô com esse dom? Como é que eu posso saber que eu estou com esse dom de ministrar sinais? E aí eu fui convidado para pregar numa igreja. Cheguei naquela igreja, eu disse, bom, aqui é um lugar que eu posso fazer um teste para saber se eu estou com esse dom. Vou ministrar, vamos ver se acontece. E aí eu ministrei, falei, irmãos, eu vou ministrar aqui para Deus começar a manifestar sinais. Então alguém vai perceber aí azeite, sua mão vai ficar melada, ou sua mão vai começar a brilhar. E naquele dia, na verdade, eu ministrei foi azeite, não foi nem pó de diamante, nada, né? No começo era mais azeite. E aí eu ministrei, comecei a ministrar azeite, Senhor, vai liberando, uma unção, tal, tal, tal. E daqui a pouco eu vi que uma irmã começou a cuspir. É, uma irmã começou a cuspir e ela falava assim: credo que gosto horrível, credo que gosto horrível. Então ela recebeu azeite na boca e o olho dela ficou todo melado, né? Ficou todo liso e ela passava a mão assim nos olhos, porque ela recebeu azeite na boca e nos olhos, né? E aí então eu percebi que realmente tinha uma unção de Deus voltada para esse lado, né? De sinais. Isso recebe, você sabe se recebeu numa busca direto ou foi uma transferência de unção? Pastor, assim, eu acredito muito ah, em uma transferência de unção. Eu acredito que 99% de todos os dons é por meio de transferência. O problema é que hoje em dia a gente é difícil falar disso porque algumas igrejas não adotam essa palavra transferência ou impartição, porque até parece que é uma coisa nova, né? Mas qualquer pessoa que tenha um dom, ela recebeu de alguma forma, de alguma inspiração de alguém, ou ela estava em algum ambiente que tinha esse mover. Eu não conheço ninguém que recebeu um dom que não estava lendo um livro, não estava lendo na Bíblia, não estava assistindo um vídeo, não estava recebendo a oração de alguém. Então, dá para entender que tudo foi através de uma forma ou de outra, de uma transferência. Por mais que a pessoa estava lá orando no seu quarto e veio Deus e falou com ela, tal, e ela recebeu, mas ela estava orando no quarto ali porque ela estava pedindo algo para Deus, porque viu acontecer em algum lugar e estava desejando aquilo. Então, aquilo que ela estava desejando, aquela fome, foi atraída até aquele momento de oração, né? Então, eu acredito sim que a transferência tem muito a ver com isso. Agora, eu estive.
Antes eu orava só por cura e eu não via nenhum desses sinais acontecer, não via. Mas eu comecei a frequentar uns ambientes que aconteciam esses sinais, né? Embora no dia em que eu estive nesses ambientes eu não via acontecer, mas eu sabia que o homem de Deus que estava ali orando, algumas vezes acontecia com ele, né? E aí aconteceu uma outra vez que eu estava numa ligação com um pastor que é muito usado nessa área de sinais, inclusive em área de profecia, palavra de conhecimento, e não só azeite, pó de ouro, mas também em pedras preciosas, né, diamante, pena, que mais maná do céu, que Eita, isso é glória. polêmico, muito polêmico, né? É o sobrenatural. E eu estive com esse pastor, e esse pastor, ele, na hora que eu estava conversando com ele, ele pegou tipo um copo desse aqui, assim, com um monte de pedras dentro, né? E ele falou assim: Olha, sempre estou recebendo, né? Sempre estou recebendo essas pedras. E também conheci uma pastora chamada Pastora Fernanda, inclusive, eu não sei se ela é de São Paulo, se ela for de São Paulo, eu acho que eu vou conseguir alinhar ela com um podcast aqui. Amém. E ela recebe muito, mas muitas pedras preciosas, né? E azeite de escorrer, de pingar. E eu estive orando com ela às madrugadas, 3 horas da manhã. Ela fez uma campanha 3 horas da manhã e ela jejua assim, às vezes 48 horas, tal, orando 3 horas da manhã, pedindo sinais, né? E daqui a pouco eu falo mais sobre as pedras, mas para não sair da sua pergunta aqui, do raciocínio, como foi que eu recebi. E aí eu estava com esse pastor que mostrou as pedras para mim, e o pastor disse assim para mim: Irmão, quero te falar uma coisa. Tem uma pessoa que tocou em você que você nem sabe e transferiu um dom. E você tem dom de orar por pedras, por azeite, por azeite, por pó de ouro, até por objetos transformar em ouro, né? Na verdade, eu ainda nunca orei nesse propósito. Mas ele falou isso para mim. Ele disse: Você nem sabe, mas alguém pôs a mão em você e transferiu. E você recebeu. Então, de certa forma, isso aconteceu em algum ambiente que alguém com uma unção dessa acabou tocando em mim e transferindo isso para mim. Isso é uma chave. Nós fizemos o último podcast que foi com o apóstolo Marcelo Casagrande e ele falando de 4 formas que Deus opera, especificamente de cura, e o último que ele ia falar era o ambiente de glória. Não deu nem para ele falar isso. Foi 2 horas de programa. Realmente, quando você está num ambiente de glória, num lugar de unção, onde tem um ministro sendo usado por Deus, eu creio que é transferido. Só você estar presente. E isso ele contou até. O pastor Ronaldo conta o testemunho como ele recebeu essa transferência da cura. Ele estava num ambiente, mas o pastor nem chegou a tocar na mão. Assiste o primeiro programa que você vai ver que foi muito forte que Deus fez. E qual outros sinais que começou a aparecer? Então, depois que você recebeu isso, falou: pronto, eu vou orar por todo mundo e vai acontecer. Qual que você lembra que te impressionou? Você mesmo ficou impressionado com o sinal, com o que Deus fez desse? Bom, como eu estou falando, quando eu estive com a pastora Fernanda, eu fiz uma campanha com ela Online. online. Eu fiz uma campanha com ela, mas não foi algo que eu assim foquei muito. Mas eu fiz uma vez a campanha com ela. Aí acordei de manhã cedo para trabalhar. Quando eu abri a porta do carro, tinha tipo um diamante, né? Uma pedrinha brilhando bem assim no estofado do carro, né? Eu tenho ela guardada até hoje, né? Então você vê que, claro que não é algo que eu ando ministrando, né? Não é algo que eu ando ministrando, mas você vê que é algo que acontece. É, Em relação ao azeite, ao pó de ouro, pó de diamante, é algo que começou a acontecer não assim propósito, fazendo eu querendo mesmo ministrar para acontecer, mas acontecia em ambientes. Parece que quanto maior era o ambiente de unção, de glória, acontecia naturalmente, né? A ponto de depois eu começar a ver acontecer curas nas pessoas através desses sinais. Inclusive, nós tivemos lá em dezembro, no Rio de Janeiro, na igreja do Reverendo Paulo Loureiro, e no sábado a, a nuvem de glória ela estava
tão forte no ambiente de que começou a aparecer nas pessoas, inclusive pessoas que nem crente não era, que foram lá por causa de uma conferência de cura, foram lá para querer serem impactados, e começou a tocar nas pessoas. Tinha gente que começava a sentir a eletricidade no corpo, a unção do poder do Espírito Santo, e começava a contorcer-se toda, e quando eu chegava perto dela, eu já via que o braço dela já estava todo brilhando, o cabelo, a roupa, os pés, né? E, e a pessoa era curada sem a gente precisar orar por ela, só por causa da nuvem, né? Da atmosfera de glória. Então, o mais impactante, teve alguns, né? Mas eu acho que o mais impactante foi nesse dia que muitas pessoas começou, praticamente todas as pessoas que vinham à frente ia recebendo esses sinais. E aí o chão ficou forrado. Né? Até o pastor me chamou, Pastor Ronaldo, corre aqui, corre aqui. Quando acabou o culto, eu corri lá atrás dos bancos. Você olhava para debaixo do banco, você colocava a lanterna assim, você via todo o chão brilhando. O chão todo ficou forrado. E tinha pessoas que ficou cerca de 2 dias e testemunhando, falando assim que ainda estava no corpo e não saía, lavava e não saía, né? Brilhava, né? E teve casos também da gente, inclusive, eu acho que foi, não foi nesse dia, foi outra vez que eu estava em Goiás, ministrando em Goiás, e no último dia eu percebi aquela unção, que a gente percebe aquela presença, aquela nuvem de glória, né? Aquela atmosfera. E quando eu percebi essa atmosfera, também, sem precisar ministrar isso, começou a aparecer. E nesse dia começou a aparecer muito azeite. Tinha até uma criança que a mão dela, parecia que ela tinha colocado a mão dentro de um pote assim, sabe? E ela tirou assim, e pingava. E essa criança, uma criança de 7 anos, ela ficou com tanta vergonha que ela escondeu a mão para trás. Né? Ela escondeu a mão para trás e ela ficou com vergonha. E aí os pais, o que foi? Por que você está escondendo a mão para trás? Não é nada, mão, nada não, mãe, nada não, mãe. Aí quando tirou a mão, assim, a mão pingando, assim, né? Crianças recebendo. E aí nesse dia de Goiás foi interessante que eu voltei de Goiás e na segunda-feira eu já fui fazer uma live, né? A gente aproveita até a unção, aquela atmosfera da glória de Deus do culto anterior, ela fica uns dias ali permeando a gente, né? A gente tem que aproveitar essa hora, né? E aí eu fui fazer uma live e aconteceu algo assim tremendo. Eu sentei assim para fazer a live e tal, chamando os irmãos para fazer a live. No começo da live, eu percebi que tinha alguém do meu lado. Eu percebi nitidamente alguém chegando, se aproximando assim do meu lado. E nessa hora que eu percebi, eu parei a live e olhei para ver quem era que estava do meu lado. E eu não vi ninguém, mas aí quando eu voltei para fazer a live, a minha mão já estava toda brilhando. E aí eu disse, irmãos, alguma coisa vai acontecer na live, porque um varão chegou aqui. E quando eu disse isso, todos os irmãos na live começaram a receber azeite. Teve uma pessoa que ela teve que tirar o sapato, que ela sentiu o pé todo melado. Aí ela tirou o sapato, tava tudo melado, e ela disse, que coisa esquisita é essa, meu Deus do céu. Eita glória.